Agora tá bonitinho. Agora eu só vou pedir. Meninas, estou reunida na sala com os meus pais e filhas. Hoje é Santa Ceia. A Cássia tá falando, ok, tá beleza. Mas ela tá aí, tá ótimo. Isso aí. Então, vamos desligar os... Ok, vamos desligar os áudios, tá? E eu quero falar... Já estamos gravando, eu quero falar uma coisa que eu acho que é uma situação de todas nós. Vocês sabem que nossos estudos são na quinta-feira e hoje é injeção de ânimo. Eu vou comprar um aparelho de... Lembrando, quando a gente era criança, tinha aqueles aparelhos de seringa de injeção, que era um negócio desse tamanho. Para mim era assim, né? Meu pai tinha uma marmita de... parecia assim, de alumínio mesmo, né? Que era onde ele guardava a seringa, a agulha. A seringa era de vidro, o êmbolo era de vidro, e tinha a agulha, tudo. Cada vez que eu tomava bezetacil, eu tinha muita infecção de garganta e ouvido, cada vez que meu pai pegava aquela caixinha, eu já começava a chorar, porque eu sabia o que... A minha impressão é que a agulha era assim, ó, deixa eu ver o tamanho da tela, porque eu tinha a impressão que era uma agulha enorme, de meio metro, né? Então, eu vou arrumar uma seringa dessa para falar que de domingo é injeção de ânimo. Porque muitas vezes nós precisamos, né? Nós precisamos. Então, existe uma lenda que durante um tempo, eu vou confessar para vocês, eu ouvi e eu achei que fosse um fato, tá? E estudar a Bíblia e estudar os livros paralelos é muito louco, porque você descobre muita coisa. Eu descobri que isso é uma lenda, mas eu vou contar como lenda que vai servir para exemplificar o que nós vamos falar hoje. Diz a lenda, gente, isso é lenda, não é fato. Mas nós já cansamos de ouvir isso dizendo que é verdade, que é o seguinte, sobre a águia. A lenda diz o seguinte, a águia, de tempos em tempos, ela procura, né, de acordo com anos, sei lá, com a idade, o tempo de vida dela, ela procura um lugar, uma pedra, um topo de uma árvore, alguma coisa bem alta para ficar protegida dos predadores. E ela começa, com o bico, a arrancar as próprias penas. Ela arranca as próprias penas e ela sangra muito e ela tem febre e ela fica com assim, sabe, você já arrancou pena do bicho? Como é que fica? Fica aqueles os buracão, né? Ela fica desse jeito. Cleide, você desliga o áudio para mim? Tem um cachorro latindo, né? Já o meu e o da... A Ana já não tá com os cachorros dela, senão já começa a latir. Então, e a águia, ela... Acho que eu consigo fazer por aqui, peraí. Cachorro do vizinho. Ah, tá. Desliguei seu áudio. Então é o seguinte, diz que a águia ela arranca as próprias penas, depois, com o próprio bico, ela arranca as unhas, tá? E ela depois ela fica batendo o bico na pedra até cair o bico, tá? E fica lá que nem morta. Tem febre, fica assim, com estado de hibernando mesmo, e ela procura um lugar bem alto para fugir dos predadores, porque ela não tem mais garra, ela não tem bico, ela não tem pena, ela não tem nada. Sofre sol, sofre chuva e fica lá. E começam a nascer as penas, as unhas e um bico novo, tá? Então, eu sempre acreditei que isso fosse verdade, porque me disseram que era verdade e eu acreditava. Hoje eu sei, fui estudar num livro de biologia mesmo, diz que isso é uma lenda que é muito parecida com a história da fênix, né? Que a fênix tem esse esqueminha aí tudo, mas diz que não é verdade. Bom, o que acontece com a águia? Quando ela fica nesse processo, dizendo da lenda, né? Ela fica nesse processo é porque as forças dela, naquele tamanho pequeno dela, já não são suficientes. Então, ela precisa se isolar para renovar as forças, mas ela mesma não consegue fazer isso sozinha. Então, ela só arranca tudo aquilo que é velho, fica nessa pedra, nesse lugar alto, até que começa a nascer de novo e não depende dela. Esse nascimento da proteção, né? Então, as penas são a proteção do corpo dela, as garras são onde ela vai conseguir se movimentar e o bico também ela se defende, né? Então é muito legal essa história, mas isso é uma alegoria, tá? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem um texto de Isaías que toda vez que leem esse texto contavam essa história e eu, lerda, achava que isso era verdade, tá? Que diz o seguinte, é um texto lá de Isaías 40, que está falando o que Deus faz com a gente. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor, tá?
Então, eu digo para você uma coisa, você está se sentindo fraco e sem vigor hoje? Sabe? Às vezes a sua luta está tão grande, você fala assim, meu, tudo eu? Tudo eu? Não tem dia que a gente pega e para pensar assim. E muitas vezes, essas nossas situações não se resumem. Ai, a falta de dinheiro, a doença, nada. Às vezes são crises existenciais, é problema de relacionamento. De repente, seu mundo cai, porque umas coisas que você acreditava e que eram verdade, hoje não é mais. Então, é assim, as nossas forças se esvaem durante várias fases da nossa vida, e a gente não sabe direito o que está acontecendo. Então, aqui diz, se você se sente cansado, olha lá a Josi. Josi, só desliga o áudio, tá? Se você se sente, né, cansado, aqui diz que Deus faz o cansado ser forte, multiplica as forças do que não tem vigor. Você está cansado? Você está achando que não tem muita força para lutar? A sua luta está meio grande? Aqui está dizendo que quem faz isso é o Senhor. Ele vai renovar as suas forças. Aí vem assim, o versículo que eu amo. Os jovens se cansam e se fadigam. E os moços de exaustos caem. Nossa, parece até poético, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isso é um Iron Man? Isso é um Thor? Eu não pode falar em Thor, já, gente. Sabe por que eu assisto filme de super-heróis? Porque eu acho lindos super-heróis, assim, vencendo. Não tem nada a ver com eles, são todos lindos, tá? Isso aí é outra parte, de descansar os olhos, né, gente? Então, pula essa parte. Eu falo do Thor, eu lembro daquele deus grego lá. Mas, o que que acontece? Muitas vezes, você se sente desmotivado. Muitas vezes, você se sente cansado de lutar pela mesma coisa. Pela mesma coisa. E isso, eu não estou me resumindo isso a saúde, dinheiro e nada. Às vezes é uma situação no seu trabalho, é uma situação com uma pessoa próxima que você está cansado de dar, sabe, soco ao ar, né? E aqui está falando, você fala assim, não quero mais, não quero mais. E aqui está dizendo que até os jovens se cansam. Mas os que esperam no Senhor têm a sua força renovada. Então, hoje eu entendo essa lenda da águia, que arranca tudo lá, viu, a Josi que está chegando agora, aquela história da águia que vai para o lugar alto, arranca as penas, você já ouviu muito, isso é lenda, tá? Isso não é fato. Descobri, pensava, durante muito tempo pensava que isso era verdade, mas não é. Mas serve como analogia, né? Então, as águias é o animal que sobe mais alto. Então, eu digo assim, a gente ouve até aquela história, né? De você, águia ou galinha? Né? A galinha só olha para baixo para comer o negocinho do chão, né, que está no pé dela. A águia, para se alimentar, ela sobe bem alto, vê o alimento dela de cima e dá um rasante para pegar, né? Então, quando Deus vai se referir, na Bíblia toda, vai se referir a renovar suas forças, tudo, ele nos compara com a águia, porque a água tem uma visão de cima, ela desce, pega, ela não fica se contentando com as minhocas. Gente, você está se alimentando de quê? Das minhocas, sabe? Será que nós estamos tendo visão de galinha, sabe? Que só fica ciscando? Ou será que nós estamos voando como águias, né? E aqui a palavra do Senhor diz que esse texto que eu li é Isaías 40, né, 29 e 31, e o Salmo 125 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vou contar o que acontecia em Sião. As cidades eram construídas em vale, né? Então, o que acontecia? Sempre era o vale e em volta pegava, tipo, como se fosse um buracão cheio das montanhas do lado, porque se protegiam e os soldados ficavam em volta. Isso tinha duas mãos, porque às vezes protegia dos inimigos chegarem, mas às vezes servia para você estar lá na cidade achando que está tudo bem, os inimigos estavam rodeados em cima do monte. De repente desciam os soldados inimigos e avassalavam a cidade, né? E aqui diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, não se abalam. E isso tem tudo a ver com o nosso estudo de quinta-feira que vem, tá? O que é que vem na sua vida que está te abalando? Você confia no Senhor? Ele está dizendo que se você confia, pode vir o que for, que Ele está no controle. Sabe por quê? Quando você confia, quando você conhece, você confia, você sabe que não depende da sua força.
Você não depende do seu vigor, que tem alguém que é muito maior, que é muito mais forte, que está lutando por você. Então, é o que eu falo da história lá do Davi, que ele chegou para o gigante, ele não chamou o gigante de gigante, ele chamou o gigante de incircunciso, porque ele não via o tamanho do gigante, ele via o tamanho do Deus dele. Então, é assim, quando você está fraco hoje, eu gosto, é bom a gente ter memória, esse negócio de amnésia não funciona, porque é o seguinte, quando você tem memória, você lembra tudo que você já passou, quantas lutas nós já passamos e quantas marcas, e eu amo a história da cicatriz, sabe por que serve a cicatriz? Para você olhar e falar assim, eu passei por isso, eu passei e tô firme, entendeu? Então, o que acontece? Você tem que ver, você tem que ter essa capacidade de olhar para trás e falar assim, mais uma, mas eu vou passar batido, eu vou conseguir. Então, o que acontece? Os montes de Sião, eles ficam firmes porque confia no Senhor, sabe quem é que está cuidando. Saúde, acho que é a Jade que está espirrando aí, né, Jade? Então, o que acontece? Aí nós vamos ver no outro versículo que diz o seguinte, mas como que eu vou confiar? Eu estou tão triste, eu estou tão caído, hoje parece que estou sem pilha, né? E aí eu gosto desse versículo de Efésios, vocês vão falar que eu só tenho os mesmos, mas não, é porque, de novo, a gente tem que lembrar, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos e pensamos, ele é capaz de renovar as suas forças, mesmo que essa história da águia seja uma alegoria, tá? Que sirva para nós hoje. Ele é capaz de renovar as nossas forças, mesmo que as suas penas caiam, as suas garras caiam, o seu bico caia. Seja firme, confia no Senhor, porque Ele vai renovar as suas forças, vai fazer você voar mais e mais alto ainda, né? Os animais de pele fria, né? Das cobras mesmo, né? Mas são os répteis em geral. Quando que o réptil precisa, ele troca de pele? Quando o seu tamanho não cabe mais. Então, troca a pele, o que acontece? Ele morre? Não, não, ele precisa de um espaço maior para crescer. Que nós sejamos assim, de vez em quando, o nosso antigo modelo não sirva mais. A Rebeca era pequenininha, acho que ela tinha, ela tinha uns 14 anos, sei lá, e ela falou assim para mim, mãe, uma mente que se expande não volta. Como é que é, Rê? Uma mente que se expande não consegue voltar ao tamanho normal. E tem o seguinte, se você já está num nível de evolução, troca a casca. Troca a casca, renova suas forças, porque você e confia no Senhor, porque Ele é que vai renovar para você. Então, muitas vezes nós estamos num momento de tristeza, mas é um momento de transição. Ele está nos fortalecendo para alguma coisa, você não sabe para que é. Mas não é você que vai fazer a sua casca, não é você que vai fazer a sua cobertura. Se você confia no Senhor, relaxa, porque Ele vai te dar uma pele nova, as garras novas, um bico novo, ou de repente até uma casca de um réptil novo, porque Deus tem um novo para você. Às vezes você não cabe mais no formato antigo. Tudo aquilo que você cresceu ouvindo, de repente não é mais, você descobre que não é mais, você fica meio sem chão, é um novo de Deus para você. É o novo de Deus para você, sabe? Então, o grande barato da gente estar sempre aprendendo e procurando na palavra é você saber que você não está sozinho. Então, se aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente espera e pensa, ou deseja, ou conforme imaginamos, ele é capaz de realizar em nós isso. Então, não se conforme com a sua luta. Eu sofro mesmo. Hoje eu estou doente. Hoje meu marido virou um babaca. Não, marido babaca é redundância, né? Quase todos são, entendeu? Deixa pula essa parte que eles não nos ouçam, né? Mas o que acontece? Eu acho barato que fala assim: meu marido é imaturo, filha. Imaturo, você vai lá no dicionário, tem marido, né? Homem, tracinho. Imaturo, pai, insensível, isso faz parte. Então, relaxa, você tem que conviver com isso, né? Por isso que as mulheres têm que estar forte, fortalecendo eles, né? Então, o que acontece? As suas lutas de hoje não podem ser uma pedra para te atrapalhar. Às vezes, até essa confusão que você tem, está tudo bem fora, mas dentro você ainda está num turbilhão. Às vezes, o que é? Deus está querendo te mostrar um novo. Está querendo fazer você
Lembra da história que a gente estava conversando do Mateus 7,7? Ele quer sentar na mesa, ele parou de dar mamadeira e pirulito para você. Ele parou de brincar com você. Agora ele senta na mesa, põe a chave do carro, o cartão de crédito na sua mão e na sua frente e começa a contar os grandes mistérios do mundo. Isso ele vai fazer com filhos adultos, com filhos fortes. Um exemplo, já que somos todas brasileiras, quando nós entramos na escola, no primeiro ano, a gente aprende o quê? História do Brasil. Dom Pedro I era um grande herói, proclamou a independência do Brasil. Pedro I, na primeira série. Aí quando a gente chega no ginásio, Dom Pedro, né? Não era lá essas coisas, porque ele tinha uma vida meio conturbada, assim, não sei o quê, tá bom. Quando a gente entra no ginásio, mulherengo pra caramba, tinha uma mulher em cada canto, não sei o quê. Quando você termina o colegial, gente, que vergonha da história do Brasil, não é? O que é isso? Por que já... Eu sempre achei um absurdo. Por que já não conta a verdade pra criançada? Acho que é para não traumatizar, né? Então, se isso acontece até nas nossas aulas de história, gente, você acha que não acontece com tudo mais? Às vezes nós não estamos preparados para descobrir os grandes mistérios. Você quer ver? Todas nós aqui, com exceção da Rebeca, que ela não está online, mas ela está sentadinha aqui do meu lado. Todas nós temos mais de 20 anos. Vamos deixar nos 20 para ficar legal, né? Então, nós temos mais de 20. Você é igual a 10 anos atrás. Não existiam valores para você há 20 anos atrás e que hoje para você não é nada? Não existem coisas, atitude das pessoas que te incomodavam muito e hoje você, deixa quieto. Não é? Os nossos valores vão mudando. Então, nós estamos em perfeita mutação. E agora eu não vou defender os maridos, não, mas a gente reclama que eles mudam, mas nós também mudamos, tá? A diferença é que eles não reclamam, eles são melhor que a gente, porque eles não reclamam, eles se contentam. Acho que eles não conseguem entender. E a gente quer reclamando deles, né? Então, gente, nós estamos sempre mudando. Então, às vezes, a luta que você está enfrentando hoje, você está sentindo sem forças, às vezes é uma doença física, às vezes é uma doença emocional, mas às vezes é uma crise existencial, porque Deus está te mostrando outras coisas. Está te vendo, fazendo você ver o mundo de outra forma. E isso dói. Crescimento dói. Sabe a história da borboleta? Você acha que a borboleta, para sair do casulo, é fácil? A dor muscular que ela tem que fazer? E os professores de biologia nos ensinam que se você pegar uma lâmina e abrir o casulo, essa borboleta nunca vai voar, porque ela não tem musculatura, ela vai treinar a musculatura tentando romper o casulo. Se você ajudar, ela não vai ter forças. Nós vemos isso com essa geração que está crescendo agora, que é uma geração de adolescente retardado, me perdoe a palavra, porque é verdade. Veja bem, nós somos uma geração que nós ouvimos não dos nossos pais. E muitas vezes nós nos sentimos roubados, nos sentimos violentados por receber o não dos nossos pais. E quando nós recebemos os nossos nãos, a gente chorava um pouco e ia lá para conseguir o sim, certo? Então, na ânsia, isso eu estou falando não de nós especificamente, estou falando da nossa geração, né? Aí nasceram os nossos filhos e você fala, não, o meu filho não vai receber um não, vou dar tudo para ele. Aí você dá tudo para ele, ele não recebe o não de você, só que o mundo diz não. E quando ele se depara com o mundo dizendo não, ele se mata. Ele fica frustrado. Então, nós estamos criando uma geração de adultos aleijados emocionalmente, porque não aprenderam a lidar com a frustração. Tá? Então, a frustração é um crescimento. É um crescimento. De repente, Deus está olhando para você hoje e falando assim: relaxa, porque você está num processo. Você está num processo, nem tudo está perdido, estou aqui, você não está sozinho. Então, se você sabe que você confia em Deus, você sabe que você quer ser como um monte de Sião que não se abala, olhe para a sua adversidade e fala assim, eu vou passar por isso. Eu vou passar. E aí vem aquele texto de Romanos que eu amo demais, que é o seguinte. Eu estava até conversando com a Adinair antes da gente começar a gravar, e com a Cleide, e falando exatamente isso, tá? Se Deus, que é amor, ele sabe do nosso amor como pais, a gente não poupa, não mede esforços para fazer os nossos filhos felizes, né?
Se Deus se coloca como pai, ele não poupou o próprio filho dele. Você acha que ele não vai nos dar todas as outras coisas? Nós não aceitamos a Cristo para viver no céu, gente. Não é só para não ir para o inferno depois do Armagedon, da luta, do Apocalipse. Não! Nós temos uma vida com Cristo porque a nossa vida já é melhor hoje. Hoje. Viver, quando fala vida em abundância, é a vida hoje, tá? Então, se ele não poupou o próprio filho, que é o nosso bem mais precioso, ele vai nos conduzir para o caminho melhor. E se às vezes ele está dando uma dura na gente, é porque ele está trocando as nossas penas, tocando os nossos bicos, trocando as nossas garras, né? E aí, o texto de Jeremias, esse texto é legal, é legal. Então, agora eu convido todos vocês a pararem um pouquinho e pensar na sua luta de hoje, tá? E aí, Deus está falando para vocês no coração de vocês assim, presta atenção. Um sonzinho de violino no fundo para ficar mais solene o momento, né? Então diz assim: eu sei a que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então pode ser que está acontecendo o que for, Deus tem o pensamento para nos dar sempre o melhor. Então, não importa onde você esteja, não importa a situação que você esteja, saiba que Deus cuida de você na palma da mão. Tem um texto que eu amo, que ele diz o seguinte: por acaso encolheu a minha mão? Aquele que eu mudei, não mudei, eu continuo sendo seu pai. Não desmoreça, não desanime, porque, sabe, nem tudo está perdido. Há uma luz no fim do túnel, eu estou aqui te buscando, né? Isso aqui é o grande barato. E aí, a gente lê o Salmo 23, que nós estudamos domingo passado, que eu amo também, que diz o seguinte: ninguém diz que quando você começa a seguir ao Senhor, sua vida vai ser mar de rosa. Se alguém te prometeu isso, mentiu. Sai dessa igreja, para de ouvir essa pessoa, porque isso é mentira, tá? É mentira. Ninguém prometeu que ia ser. O próprio Jesus falou que a gente ia ter aflição. E aqui, no Salmo 23, nós estudamos domingo passado. Quem não viu, acha o vídeo lá, que é muito interessante. E que diz o seguinte: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você já andou pelo vale da sombra da morte? Aí, olhando assim, parece que o nosso problema é pequenininho, né? Porque o vale da sombra da morte é bem pior. E mesmo que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, eu não sei qual é a sua luta hoje. Eu não sei se você está se sentindo depenado, desbicado e desunhado, tá? Com febre, sangrando, né? No topo de uma árvore, tomando chuva e queimando do sol. Mano do céu, olha que situação. Parece o mapa do inferno. Acho que isso que é o Vale da Sombra da Morte. Não é no vale, é no topo, tá? Mas mesmo que você não esteja aí, se esteja se sentindo assim, se o Senhor é o seu pastor, isso é uma condicional. Se o Senhor for o seu pastor, tá? Você sabe que você não vai temer mal nenhum. Por quê? Porque Ele está com você. E aí a gente volta aqui para o versículo 1. Como é que é? Se você está depenado, desunhado, desbicado, sangrando com sol e com chuva, os que esperam no Senhor renovam as suas forças como a das águias, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, não quer dizer que você não vai caminhar, não quer dizer que você não vai correr, não quer dizer que você não vai voar, você vai fazer tudo isso, só que você até vai ter força. E depois, a hora que chegar, assim, você vai pegar, né? Eu fico imaginando aqueles filmes de guerra que a gente assiste, né? O cara chega assim, tira o elmo, tira o colete, tudo suado, geralmente aqueles homens lindos, né? Tudo suado com a cicatrizinha aqui assim, né? Tira, mostra as cicatrizes e fala: eu venci. Eu venci. Não se desespere se você está na linha de frente. Deus pode estar trabalhando com você. Deus pode estar te preparando. Se você está frustrado com alguma situação, Deus pode estar trabalhando com você. Deus pode estar trocando o velho pelo novo. Ele pode estar fazendo assim na sua mente. Mudança de valores, mudança de prioridade. E saiba que Ele renova as suas forças. Ele não renova só as minhas, Ele renova as suas forças. E nós fizemos um propósito há uns dias atrás de entregar uma situação difícil nas mãos do Senhor.
assim, eu não posso fazer, né? Foi num domingo, e lembra que nós fizemos esse propósito de entregar, orar e falar, Senhor, resolve essa parada para mim. E eu vou dizer para vocês, o que eu coloquei na mão dele, que era impossível, ele está resolvendo, de uma forma que às vezes eu penso, eu vou atuar. Não, não vou ficar quieta. Acho que eu vou fazer isso. Não, não vai, ficar quieta, você entregou. Né? E olha, vocês não têm noção, a solução está sendo muito mais fácil. Eu acho que eu vou ficar sem vergonha e vagal, porque eu estou descobrindo que carregar o mundo sozinho cansa muito e não tem efeitos. Sabe, a gente passa a vida querendo ajudar Deus, achando que você sabe da situação. Gente, vamos sentar no banco de trás. E se você está cansadinho, deita no colo do pai. Deita no colo do pai, deixa ele dar beijinho. Gente, a Rebeca já era grande e falava para mim assim, eu não tenho coragem de falar na escola que vão rir de mim, mas beijo de mãe tira dor de dodói, tá? Porque tira, deita no colo do pai, tem essa intimidade com Deus ao ponto de deitar no colo do pai e falar, tá doendo, eu acho que eu não vou aguentar. E ele vai pegar você, sacudir, dar 2 beijinhos, sabe o que ele vai fazer? Não vai botar você no berço, não, vai botar você de novo e falar assim, vai que eu tô junto. E é assim que funciona. E é assim que funciona, porque nós estamos crescendo. E crescimento dói, crescimento é mudança de paradigmas, crescimento é você descobrir que o que era tão importante para você hoje já não é mais, porque existem coisas mais profundas. Então, vamos ter a nossa vida focada nisso. O que é que Deus quer de mim nesta situação? O que é que Deus tem preparado para mim nesta situação? Então, é assim, se você entregou a sua vida ao Senhor, nada é por acaso, não existe coincidência. O que você está passando não é à toa, é um tratar, tem um objetivo. Então, vamos nos alegrar no Senhor. Deus malhou o filho dele numa cruz por amor a você. Ele vai te ajudar a vencer a sua luta de hoje. Então, quando você acordar de manhã, você não sabe, Senhor, eu estou com medo, eu não sei como é que eu vou enfrentar esse dia, porque eu tenho tal e tal e tal situação. Mas toma aí na sua mão e eu vou tomar um café. Tá? Então, é essa a nossa postura, essa é a postura de quem confia no Senhor e de quem espera. Senhor, eu não tenho força para lutar sozinho, eu não sei o que fazer. Segura aí que é sua. E eu sempre falo que a maior expressão de louvor é você deitar na cama no meio de um problema e falar, Senhor, resolve aí porque eu vou dormir. Porque eu sei que o Senhor tem capacidade para resolver essa situação. E muitas vezes essas situações são situações de relacionamento. É muito mais fácil você resolver um problema de dor, você vai tomar remédio. Tem uma coisa ruim, você vai que nem a de Nair. Foi lá, tava um negócio no nariz, foi lá, arrancou. É muito mais fácil. Relacionamentos, às vezes, é muito mais difícil, porque são mágoas em cima de mágoas, são coisas antigas. Entrega para o Senhor. Se você não consegue, entrega para o Senhor. E eu vou falar, se você entregar mesmo e orar e falar, Senhor, toma conta dessa situação, eu tenho certeza, porque eu estou provando isso na minha vida. Deus dá um jeito, as coisas vão se encaixar. E quando você tiver com aquela vontade de tomar a rédea e fazer a sua justiça e tentar falar e, sabe, de se vingar ou falar o que a pessoa de repente tem que escutar, se cala, porque você não acredita no poder de Deus. Deus age quando você tira a mão. Então, eu acho que quando você está no meio de um problema, ele está olhando e você está lutando sozinha, ele olha lá de cima e fala assim, até quando, hein? Até quando você vai lutar sozinha? Aí quando você cansa, porque nós somos tudo retardado, nós somos burra, porque a gente fica tentando, só procura Deus quando não tem mais jeito, quando você já tentou tudo. Seria muito mais esperto você já entregar logo no começo da situação, mas no começo você se acha que pode. Eu tô falando para mim, tá? Eu tô falando para a Kátia. Ela acha que ela pode resolver porque ela sabe todas as coisas. Só que quando não tem mais jeito, chegou no caos, aí entrega pro Senhor. Aí ele fala assim, de bracinho cruzado, ok? Posso entrar em ação? Então senta aí e olha. Senta e olha, eu vou fazer. E vocês não acreditam como ele vai fazer. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e saiba que ele vai fazer tudo, ele vai renovar as nossas forças. Então, não se esqueça desse versículo lá, o finalzinho de Isaías 40. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Uhul! Isso quer dizer, vai bater um bolão, tá? E os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala e permanece para sempre. E aquele que não poupou seu próprio filho por amor de nós não é capaz de resolver todas as nossas coisas? Certo? E eu sei, Deus falando, eu sei que pensamento tenho de vós, pensamentos de paz.
não de mal. E o Salmo 23? Agora aquelas que acham que estão no vale, né? E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que legal! Então, pega o seu problema, enxuga. Sabe que chorar de óculos embaça o óculos, né? Quem usa óculos sabe. Tira o óculos, seca a lágrima. Mulher chique não enxuga o olho assim, porque mulher chique usa rímel e fica parecendo um urso panda. Mulher chique pega um lencinho e põe assim no cantinho. Aprendi a fazer em curso de maquiagem. Você pega um lenço de papel, põe aqui no cantinho do olho, ele chupa toda a lágrima do olho e não borra, tá? Então, uma mulher chique enxuga a lágrima assim, passa um batom vermelho, põe um brinco de argola e vai brilhar. Porque você sabe em quem tem crido. E eu amo esse texto, mas eu sei em quem tem crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém?